A Suméria foi a primeira grande civilização da humanidade. Mesmo na sociedade de hoje, você ainda pode encontrar vestígios de invenções sumerianas na agricultura, na linguagem, na matemática, na religião e na astronomia. Os antigos sumérios criaram uma das primeiras grandes civilizações da humanidade. Sua terra natal na Mesopotâmia, chamada Suméria, surgiu cerca de 6.000 anos atrás. Ao longo das planícies e das inundações entre os rios Tigres e Eufrates, no atual Iraque e na Síria, os sumérios aprenderam a cultivar em grande escala, chamado assim crescente fértil, uma lasca e fina forma de meia-lua da Mesopotâmia, muitas vezes ligada ao início da agricultura, da escrita e da astronomia. Embora as paisagens áridas e antigas do Oriente Médio possa não parecer o local mais provável para um avanço da agricultura, os sumerianos, na verdade, teve uma enorme vantagem. Ao se estabelecer entre dois grandes rios, eles se beneficiaram de um rico solo de várzea e ampla água para irrigar as plantações. A Suméria foi localizada pela primeira vez pelos humanos entre 4.500 a 4.000 anos antes de Cristo, embora seja provável que alguns colonos já tenham chegado muito antes. Essa população primitiva, conhecida como povo Baíde, foi notável por avanços no desenvolvimento da civilização, como a agricultura, a criação de gados, tecelagem de tecidos, trabalhos como carpintaria e cerâmica e até mesmo da cerveja. Aldeias e cidades foram construídas em torno das comunidades agrícolas do Baíde. As pessoas conhecidas como sumérios estavam no controle da área em aproximadamente 3.000 anos antes de Cristo. Sua cultura era composta por um grupo de cidades e estados, incluindo Eridu, Nippur, Lagash, Kish, Ur e a primeira cidade, Uruk. Já no seu auge, por volta de 2.800 anos antes de Cristo, a cidade já tinha uma população entre 40 e 80 mil pessoas, vivendo entre seus 6 quilômetros de muralhas defensivas, tornando-se a candidata à maior cidade do mundo. A língua sumeriana é o registro linguístico mais antigo. Ela apareceu pela primeira vez em registros arqueológicos por volta de 3.100 a.C. e dominou toda a Mesopotâmia pelos próximos 1.000 anos. Foi substituída principalmente pelo acadiano por volta de 2.000 a.C., mas manteve-se a língua como a escrita em cuneiforme até mais ou menos 2.000 anos depois. O cuneiforme, que é usado em tabuletas pictográficas, apareceu já em 4.000 anos antes de Cristo, mas foi posteriormente adaptado para o acadiano e expandiu-se ainda mais fora da Mesopotâmia a partir de 3.000 anos antes de Cristo. Considerava-se que os sumérios possuíam um rico corpo de obras literárias, embora existem apenas fragmentos desses documentos. A arquitetura, em grande escala, é geralmente creditada como tendo começado sob os sumérios. No início da sua história, eles criaram um sistema de valas para controlar as inundações, e também eles foram inventores da irrigação, aproveitando o poder do rio Tigre e do Eufrates para a agricultura. Os sumérios deixaram para trás dezenas de registros escritos. Existem impressionantes relatos dos sumerianos sobre a Bíblia. As mais notáveis são o do Grande Dilúvio, o Jardim do Éden e da Torre de Babel. Os sumérios eram musicalmente inclinados em um hino sumério, o Rian Hymn, número 6, que é considerada a canção musicalmente notada mais antiga do mundo. O primeiro corpo governante da Suméria, que tem verificação histórica, é a primeira dinastia de Kish. O primeiro governante mencionado é Etana de Kish, que em um documento da época é acreditado como tendo estabilizado todas as terras. 1.000 anos depois, Etana seria lembrado em um poema que contava suas aventuras no céu. O mais famoso dos primeiros governantes sumérios é Gilgamesh, rei de Uruk, que assumiu o controle por volta de 2.700 a.C. e ainda é lembrado por suas aventuras ficcionais na Epopeia de Gilgamesh. Através de suas histórias, os sumérios deixaram uma marca profunda na Bíblia, o livro mais lido e vendido de todos os tempos. Assim como está descrito em Gênesis, os sumérios acreditavam que um mar primordial,
que foi dividido no momento da criação do céu e da terra, na mitologia suméria, Enlil, dividiu as águas, como registra no livro de Gênesis sobre o dilúvio. Uma incrível semelhança também com a criação do homem na Bíblia. O homem, segundo os sumérios, foi feito do barro e impregnado nele fôlego de vida. O propósito era servir aos deuses, orar e fazer sacrifícios. Igualmente, os dois motivos estão presentes nas Escrituras. A criação, segundo os escritos bíblicos e sumérios, foi realizada através da ordem divina de fazer, através da palavra e do verbo. Essa é uma característica divina que vem da religião da Mesopotâmia, já bastante conhecida na Suméria e, posteriormente, na Babilônia. A ideia de um paraíso divino ou um jardim também era pregado na Suméria. Lá, o paraíso se chamava Dilmun. Na tábua Gênesis de Eridu, uma das fontes para conhecer o mito diluviano sumério, existem diversos que aparecem nas escrituras. Temos um Noé que chamava Zilzudra, que recebe uma ordem divina de Enki para construir uma arca. Em outros escritos, como a lista dos reis sumérios, vê-se que antes do dilúvio, diversas pessoas tinham idades descomunais. Diversos poemas sumérios tratam-se de casos parecidos com o de Caim e Abel. Nessa história, estava na disputa por terra entre familiares, no início da civilização. A Torre de Babel remete aos zigurates, pirâmides de degraus típicas da Suméria, que estavam em ruínas quando o livro de Gênesis foi escrito. Isso pode ter causado grande impressão nos escritores bíblicos, que refletiram sobre como tais edificações imponentes ficaram daquele estado, como seu povo foram também desafortunados. No épico Enmerkar e o Senhor de Arata, há um paralelo importante com as Escrituras, porque lá está relatado que antes da queda existia um mundo organizado, onde todos falavam a mesma língua. E as coincidências com as Escrituras não param por aí. A Tábua Suméria de Enki e a Nova Ordem Mundial guarda semelhanças nas regras de lei e ordem com Deuteronômio 32, por exemplo, e o Salmo 107. Em Gênesis 31:56, fala do Deus de Abraão e o Deus de Naor. Outras vezes é citado o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, que em primeiro momento pode parecer algo natural. Contudo, isso é uma evidência importante de que os hebreus estavam familiarizados com a ideia de uma divindade pessoal. A crença na existência de um Deus pessoal, também um anjo da guarda, foi desenvolvida também pelos sumerianos, mostrando assim uma coincidência incrível com as Escrituras. Os conceitos éticos e ideias morais desenvolvidas pelos sumérios eram essencialmente idênticas dos hebreus. Se você pensa que parou por aqui, não. As coincidências não param. A ira de Javé e a destruição de muitos povos por ele é tema frequente na Bíblia. Também havia na Suméria diversas histórias sobre deuses destruindo os povos. Um desses documentos é a Maldição de Agade, aonde o rei sumério-acadiano, Naram-Sin, destruiu o templo de Enil e Nippur e trouxe terríveis consequências para o país, já que a divindade furiosa os retalharam de forma descomedida. Existe um poema sumério que tem como tema central o sofrimento humano e a submissão à divindade, muito parecido com o livro de Jó. O enredo é o mesmo, um homem que tinha sido rico, sábio, justo e abençoado, com muitos amigos e parentes, e um dia ele foi oprimido sem razão aparente, por doença, sofrimento, pobreza, traição e ódio. Esse incrível relato é mais ou menos a cópia do livro de Jó. O Sheol bíblico, assim como o Hades no grego, que é o inferno, tem a sua origem no Kur, o Kur sumério. Como o Sheol em hebraico e o Kur era a morada escura e terrível dos mortos, em documentos literários sumérios há vários outros paralelos interessantes às ideias hebraicas, relacionadas ao mundo inferior e a sua descrição como o lamentável castigo. O bíblico Tammuz, por quem as mulheres de Jerusalém lamentavam fervorosamente até os dias do profeta Ezequiel, realmente é impressionante com os relatos que semelham as escrituras e os escritos sumérios. Em 2004 a.C., os elamitas invadiram Ur e assumiram o controle.
e ao mesmo tempo os amorreus começaram a ultrapassar a população sumeriana. Os governantes elamitas acabaram sendo absorvidos pela cultura amorreia, tornando-se assim os babilônicos o centro do mundo e marcando o fim dos sumerianos.